Olá, agora nós vamos conhecer a função impressão mesclada, que vai nos permitir criar arquivos dinâmicos aqui no CorelDRAW. Ou seja, nós vamos criar um arquivo e nós podemos tanto criar uma fonte, uma base de dados interna no CorelDRAW, você pode ali preencher no programa, ou você pode pegar uma fonte externa do CorelDRAW, pode ser aí do banco de dados ou do Excel, por exemplo, e utilizar essa base de dados para preencher as informações que nós quisermos alocar naquele arquivo. Por exemplo, se nós tivermos um certificado, nós podemos colocar ali o nome da pessoa toda de forma automática. Não somente o nome, nós podemos acrescentar ali outras informações que podem ser preenchidas ali de forma automática, já puxando daquele arquivo que nós criamos. E é isso que nós vamos ver aqui nessa videoaula. Nós vamos aqui conhecer essas funções e ver como que nós podemos criar esse arquivo. Na impressão mesclada, nós vamos ter a opção de criar um novo texto. No texto, nós vamos ter que digitar as informações e quando for números, nós podemos criar os números ali de forma automática no CorelDRAW. E nós temos aqui também a opção de importar essas informações para o CorelDRAW. Então, nós podemos simplesmente pegar de uma base externa ao CorelDRAW e trazer essas informações para o CorelDRAW. Aqui eu fiz um arquivo aqui de ingresso e nós vamos usar esse ingresso para acrescentar essas informações. Nós podemos vir aqui em arquivo e selecionar aqui a opção de impressão mesclada e criar e carregar a mesclagem de impressão. E aqui nós vamos ter as duas opções, nós podemos criar um novo texto e também nós podemos importar de um arquivo de uma origem. Então, eu vou selecionar aqui criar um novo texto e vou avançar. Aqui nós vamos ter duas opções, nós podemos criar um campo de texto e também um campo de número. Nós podemos colocar aqui no campo de texto, vou colocar aqui nome e vou adicionar. Então, observe aqui que foi adicionado o campo nome. Nós podemos avançar e aqui nós vamos poder acrescentar esses nomes aqui de forma manual. Por exemplo, Jorge Henrique, vou criar um novo, vamos colocar aqui Pedro, Jorge, Maria, Eduarda e assim por diante. Você pode ir acrescentando esses nomes e clicar avançar e posteriormente concluir. Aqui você pode ainda editar, você pode clicar aqui em editar, vir aqui, avançar e editar esses nomes, tanto acrescentar como também vir aqui e excluir. Aqui é o campo que nós criamos, se você observar aqui, nós voltarmos aqui, nós estamos aqui com o campo nome. Então, nós temos ele aqui, caso tivesse outros, apareceria aqui também, você poderia selecionar. Então, nós temos aqui o campo nome e nós podemos inserir esse campo. Se você clicar aqui, ele vai inserir o campo nome aqui no CorelDRAW. E posteriormente aqui você vai ver como que ele vai funcionar. E aqui você pode executar essa impressão mesclada para impressão. Aqui você vai direto para a impressão. Observe que vai abrir aqui a janela para imprimir o documento. Se você clicar em mesclar ao novo documento, o CorelDRAW vai criar um novo documento com todas essas informações e em cada página ele vai alterando aqueles nomes que nós selecionamos. Por exemplo, eu vou colocar ele aqui, vou passar ele para branco e aqui você pode fazer as configurações que você quiser. Por exemplo, eu posso deixar ele branco, eu posso selecionar uma outra fonte, vamos selecionar essa fonte, vamos diminuir um pouco o tamanho, passei ele aqui para 18 e vou posicionar ele aqui. Se eu vier aqui e escolher aqui a opção de executar a impressão mesclada, em visualizar a impressão, você vai observar aqui que ele
ele vai colocar todos os nomes que nós digitamos lá na opção de impressão mesclada. E aqui você vai ver que ele vai criar, cada arquivo vai ter aquele nome. Se você observar aqui, esse nome aqui, o Jorge Henrique, ele ficou um pouco deslocado, mas nós podemos vir aqui e configurar. Você pode tanto diminuir o tamanho, vamos passar ele aqui para 14 e vou passar ele aqui para centralizado. Vamos voltar aqui, impressão mesclada, visualizar. Deixa eu dar um zoom aqui, agora você observa que ele está todo centralizado. E todos aqueles nomes que nós digitamos, eles estão aparecendo aqui. Então você conseguiu fazer isso de uma forma bem mais simples do que ter que criar todos os arquivos e ir digitando ali os nomes. Eu vou fechar aqui, vamos cancelar. E você também tem a opção de criar essa mescla em um novo documento. Se eu selecionar essa opção, o CorelDRAW vai criar um novo documento e vai criar todas essas páginas com o nome, exatamente como estava ali na pré-visualização. Você observar que nós temos todos os arquivos com os nomes já configurados. Então, vai depender do que você quiser fazer. Se você quiser, por exemplo, simplesmente fazer e imprimir, você pode fazer. Se você quiser criar um novo documento com essas informações, você pode criar e também salvar esse documento. E deixa eu voltar aqui para o ingresso. Eu vou editar aqui, vou excluir essa informação para nós voltarmos aqui. Então, vou voltar, impressão mesclada, vou criar aqui, vou selecionar o mesmo campo, criar novo texto, avançar. E agora, ao invés de criar o campo texto, eu vou criar aqui o campo de número. Então, você pode digitar aqui numeração, eu vou adicionar, e quando você seleciona esse campo, observe que vai aparecer algumas informações aqui para a gente. Você pode escolher como que você quer o formato numérico, com quantos zeros, ou se você quer ponto, aqui você pode escolher de acordo com o que você for fazer. Aqui eu vou escolher esse modelo numérico, e aqui você pode escolher tanto a opção de incrementar continuamente o campo numérico, ou você pode escolher definir uma sequência. Por exemplo, aqui você pode digitar o valor inicial, então eu quero que comece a partir do número 1 e vá até o número 50. Então, feitas as configurações, você pode avançar. Aqui ele já vai criar uma pré-visualização para você. Você pode avançar novamente e concluir. E aqui você vai ter a opção de acrescentar aqui a opção de numeração. E aqui você pode fazer o mesmo processo que nós fizemos com os nomes. Você pode vir aqui, selecionar uma fonte diferente, configurar um tamanho, vou passar aqui para cor branco e centralizar. E agora você pode repetir aquele mesmo processo, ou você pode imprimir, ou você pode criar um novo documento com essa numeração. Vou aqui em imprimir, visualizar a impressão e observe aqui que ele já está com a numeração, a partir do 1 até a numeração 50. Então, caso você queira fazer a numeração de um ingresso, por exemplo, você pode simplesmente colocar o número ali, definir o número inicial e o número final, e o CorelDRAW já faz todo o processo ali para você. Que você ainda poderia vir aqui, duplicar aqui na impressora, que ele aparece aqui já para você. Ó. 1, 2, 3, 6, até o final ali, até o número 50. Vamos fechar. Eu vou aqui excluir essa numeração novamente. E vou excluir aqui novamente. Vamos agora voltar aqui em arquivo, impressão mesclada e criar a mesclagem. Além de você poder criar os campos, tanto o campo texto e também o campo numérico, você pode importar um arquivo do CorelDRAW para usar essas informações.
Por exemplo, aqui no campo texto, ao invés de você ir digitando nome por nome, você pode simplesmente pegar uma lista de informação, uma lista com os nomes e acrescentar ali no CorelDRAW. Então, vou voltar aqui, vou selecionar aqui a opção de importar texto, vou avançar e aqui nós temos a opção de escolher um arquivo. Nós podemos tanto escolher um arquivo ou também podemos escolher uma fonte de dados ODCB que nós vamos ver a seguir. Mas aqui em arquivo você pode simplesmente clicar e navegar até a pasta que você salvou esse arquivo. Aqui eu salvei num arquivo TXT. Você pode salvar num arquivo RTF, TXT ou CSV. Aí vai de acordo com o arquivo que você criou. Caso ele não esteja aparecendo aqui, basta você selecionar aqui a opção que ele vai aparecer aqui para você. Aqui eu já criei um arquivo com alguns nomes, onde nós podemos aqui simplesmente importar esses nomes. Eu vou clicar em abrir, e observe que ele já pegou o caminho. Então, vou avançar, observe que nós temos aqui o nome do campo é Maria Eduarda, porque o primeiro campo que nós temos nessa lista é o nome aqui Maria Eduarda. Então, vou avançar. Aqui você vai poder ver todos os nomes que nós temos aqui nessa lista. Eu vou avançar novamente e vou concluir. E aqui nós podemos inserir o campo aqui, Maria Eduarda. E aqui nós podemos repetir o mesmo processo. Podemos fazer tanto configuração de fonte, vamos deixar aqui no tamanho 16 e vamos passar aqui para a cor branca. Aqui, se você já vier aqui impressão mesclada e visualizar a impressão, você já vai ver aqui que ele já vai criar todos os nomes ali para a gente. Mas aqui vamos supor que nós precisamos de uma numeração também. Então nós vamos ter que vir aqui em editar mesclagem e agora nós vamos acrescentar um campo de número. Se você observar, nós temos 19 nomes. Então vou acrescentar aqui numeração, vou adicionar, vou selecionar o campo numeração e aqui você pode repetir aquele mesmo processo. Selecionar o formato numérico, aqui como nós já sabemos a sequência, eu simplesmente vou desabilitar aqui e vou colocar 1 até o número 19. E vou avançar, aqui ele já está me dando as informações como que vão ficar, observe aqui que a Maria Clara vai ser 1, a Ana Beatriz vai ser o 6, o Luiz Felipe vai ser o número 19. Então, vou avançar, concluir, e se você observar aqui no campo, nós vamos ter agora Maria Eduarda e também o campo numeração. Então, vou selecionar o campo numeração e vou incluir aqui. E nós vamos fazer aquele mesmo processo. Nós vamos mudar a cor, vamos passar ele aqui, o nome está na fonte 16, vamos passar ele aqui então para uma fonte 12. Vamos escolher aqui outra fonte e vamos alinhar ele aqui. Aqui é interessante você observar que todos os dois campos eles não estão com nenhum alinhamento. Então é interessante você escolher um alinhamento para que ele não fique todo desorganizado. Por exemplo, se nós viermos aqui em impressão mesclada, você vai observar que ele não vai ter nenhum padrão de alinhamento, vai ficar todo desconfigurado, cada um alinhado de uma forma. Então nós podemos ir ali e ajustar esses detalhes. E aqui você pode ver que nós já temos tanto o nome, como também a numeração no ingresso. Então, vou fechar aqui, vou cancelar, e vamos fazer aqui as configurações de alinhamento. Por exemplo, se você quer deixar todos alinhados à esquerda, vamos deixar aqui todos alinhados à esquerda. Agora, se eu vim aqui em impressão, você pode observar aqui que estão todos alinhados à esquerda. Da mesma forma, se eu quiser que todos fiquem alinhados à direita, se eu vim aqui simplesmente e alinhar todos à direita, se nós voltarmos aqui em impressão, você vai observar que ele vai ficar todo desalinhado, ele não vai ficar daquela forma que nós
queríamos. Então, você tem que vir aqui, tanto organizar visualmente aqui para você, como também o alinhamento do texto para que ele se ajuste automaticamente na forma que você quer. Aqui, por exemplo, vamos deixar aqui todos ao centro. Observe que eu selecionei os textos e deixei o alinhamento deles ao centro. E também vou deixar ao centro em relação à minha arte aqui, ao documento que eu tenho. Agora, se eu vim aqui em impressão, você vai ver que ele vai ficar todo ajustado, todo alinhado da forma correta. Observe aqui que agora ele está todo alinhado da forma correta aqui, alinhado ao centro. E agora você pode aqui simplesmente duplicar ele aqui e fazer a impressão aqui do jeito que você for imprimir. E observe aqui que está com todos os nomes aqui de forma diferente, tanto o nome como também a numeração. Vamos fechar aqui, cancelar. E caso você queira criar um novo documento, você pode vir aqui em novo documento, mesclar ao novo documento, que ele vai gerar um novo documento com todas essas informações já configuradas para você. Então, observe aqui que nós temos todas essas informações em arquivo. Agora, você pode vir aqui e salvar e usar posteriormente quando você precisar. Outra opção que nós temos também é a opção de importar uma base de dados de outro arquivo. Por exemplo, nós podemos usar tanto um banco de dados, como também um arquivo de dados do Excel. Então, se nós viermos aqui no Excel e criar um arquivo com todas essas informações que nós precisamos de uma vez só, o CorelDRAW já consegue importar e alocar essas informações, sem a necessidade de ter que criar um arquivo e outro. Você pode criar um arquivo todo completo e já importar essas informações. Se você vier aqui em impressão mesclada, importar e selecionar aqui a opção arquivo, você vai observar que o CorelDRAW ele vai te permitir importar somente um arquivo. Então, você vai poder importar o arquivo, igual nós fizemos ali, importar o arquivo de nomes, mas caso você queira acrescentar outras informações, você não vai conseguir. Ali naquele exemplo que eu dei do ingresso, nós conseguimos importar o arquivo de nomes e depois nós conseguimos colocar a numeração de forma automática. Porém, se nós precisarmos colocar, por exemplo, o nome e o CPF no ingresso, ali nós já não conseguiríamos porque nós não teria como importar essa informação. Nós podemos importar somente um arquivo por vez de informação. Porém, aqui no fonte de dados ODCB, nós vamos poder importar uma sequência de dados. Por exemplo, nós podemos vir aqui no Excel e, citando ali o exemplo do ingresso, nós poderíamos colocar aqui nome e o CPF. E o CorelDRAW já importaria todas essas informações. Nós poderíamos acrescentar esses dois campos ali no nosso ingresso. Então, para simular esse exemplo, eu criei aqui esse diploma, onde nós vamos ter que fazer alguns ajustes aqui na informação. Por exemplo, nós vamos ter que alterar aqui o município, o nome, a lei, e nós vamos ter que mais de um local para alterar o município. Então, nós vamos conseguir fazer todos esses ajustes de forma automática. Então, vamos aqui criar essas informações. Aqui eu vou apagar essas informações e vamos começar aqui a digitar aqui no Excel. Aqui você vai poder usar ali todo o poder do Excel a seu favor, que você pode fazer todas as configurações. Por exemplo, se você precisasse de criar uma sequência de numeração de 5 por 5, por exemplo, você poderia simplesmente vir aqui, dar uma sequência aqui para o Excel, vir aqui duplicando, ele já criaria ali tudo para você. Aqui, se você sabe trabalhar aqui no Excel, você já sabe o que você pode fazer. Mas ali, dependendo do que você precisar de fazer, você vai ter que ir atrás do conhecimento para poder criar, para facilitar ali o seu trabalho.
Aqui na primeira linha de cada coluna, nós temos que criar o rótulo daquela informação. Então, o primeiro é a lei. Vamos voltar aqui. A segunda informação que nós temos é o nome. Nós vamos colocar o nome. O nome. E a cidade. Se eu não me engano, nós temos somente essas três informações. Temos o município, a cidade, o nome e a lei. Aqui o município nós vamos utilizar ele aqui mais de uma vez, nós vamos utilizar uma, duas, três vezes, mas nós vamos utilizar o mesmo campo. Então vamos voltar aqui. Aqui nos nomes, eu vou utilizar esses mesmos nomes aqui que nós já utilizamos ali para ficar mais fácil. Então aqui já temos os nomes, vamos copiar a lei. Aqui eu vou copiar a lei aqui e vou simplesmente alterando os nomes, os números aqui, melhor dizendo. Aqui esses outros aqui eu vou simplesmente colando eles aqui para ser mais rápido. E não ter que ficar aqui ajustando todos. E a cidade aqui, nós podemos ir aqui colocando. Vamos colocar aqui, aqui eu não vou olhar o nome ali de acordo com o estado, vou simplesmente colocando os nomes aqui para ser mais rápido. Bom, aqui tá bom, simplesmente agora vou ir colando eles aqui para ser mais rápido. Vou salvar o arquivo. Então aqui nós já temos a lei que nós vamos precisar, os nomes e também as cidades. Então o arquivo já está salvo. E agora nós vamos voltar aqui no CorelDRAW. Vamos aqui em arquivo, impressão mesclada, criar impressão mesclada. E agora nós vamos importar. Vou avançar. Agora, ao invés de em arquivo, nós vamos aqui em fonte de dados ODBC. Vou clicar nessa opção. Aqui você vai poder selecionar uma fonte de dados de arquivo, mas aqui você vai ter que criar um driver e pegar essas informações do arquivo. E nós temos aqui a fonte de dados de máquina, onde nós vamos poder utilizar tanto uma base de dados, como também nós podemos utilizar um arquivo do Excel. E é esse que nós vamos usar. Então, nós vamos dar um duplo clique e aqui você vai poder ir navegar até onde está o seu arquivo. Aqui eu salvei no C, impressão mesclada, e nós temos aqui o arquivo certificado. Então, vou dar um OK. Observe aqui que nós temos a planilha e os três campos que nós criamos. Por isso aqui que eu disse aqui que o primeiro seria o rótulo. Então, ele vai pegar somente essas informações, e essas informações, tanto a lei, nome e cidade, ela não vai fazer parte ali das informações, é somente um rótulo. Então, aqui está tudo certo. Eu vou dar um OK, avançar, avançar, e aqui nós temos todas as informações. Vou avançar novamente e concluir. Então, agora nós já temos todas essas informações. No exemplo do ingresso, eu inseri o campo e depois fiz as configurações. Porém, aqui como nós já temos o arquivo todo pronto, todas as configurações certas, eu simplesmente vou vir aqui e alterar essas informações. Por exemplo, aqui, município de... Eu vou vir aqui, selecionar o campo cidade e vou inserir o campo. Vou repetir o mesmo processo aqui no nome. Deixa eu jogar ele aqui para cima. Observe que o nome está alinhado ao centro. Então, eu vou vir aqui novamente, selecionar o campo nome e inserir.
Nós temos aqui o município novamente. Então, eu vou pegar ele aqui. Ao invés de vir aqui copiar, por exemplo, aqui o campo cidade e colar aqui, eu vou inserir ele aqui novamente, porque aqui, se eu não me engano, é a mesma fonte, mas poderia ser uma fonte diferente. Então, já pego com a configuração certa. Vou cidade, inserir novamente. Vamos pegar aqui a lei. Vou inserir a lei. E agora ficou somente aqui na data. Então, vamos selecionar aqui cidade novamente e inserir. E todas as nossas informações aqui está pronto. Então, nós temos aqui a cidade, o nome, a lei e também a cidade aqui novamente. Agora você pode ou criar um novo documento, ou você pode vir aqui em executar a impressão. Nós já vamos ver ali direto na impressora como que vai ficar. Aqui, dependendo das informações que você tem, pode demorar um pouco mais. Vamos visualizar. E aqui nós temos o município de São Paulo, Maria Eduarda, a lei, São Paulo novamente e São Paulo. Nós viemos aqui para o segundo, Brasília, o nome, a lei, Brasília novamente. Nós podemos vir até aqui e conferir essas informações. Coloquei aqui um pouco mais para cima que vai dar para ver todas as informações. Aqui nós temos a Maria Clara, que é município de Brasília, e nós temos o 2555. Vamos voltar aqui. Nós temos aqui a Maria Eduarda, que é do município de São Paulo, e tem um 557. E aqui você pode vir aqui, vamos lá no último. Vamos ver aqui o último, que é o Davi Luiz, de Belo Horizonte, é o 557, Belo Horizonte e Belo Horizonte. Então, você pode observar que nós simplesmente criamos o nosso arquivo aqui no CorelDRAW, todo configurado, todo certinho, e simplesmente utilizamos uma base exterior, que você pode criar ali, digitar todos os nomes, todas as informações, e utilizar a função aqui de impressão mesclada, simplesmente para acrescentar essas informações e gerar todo o documento de forma automática para a gente, sem ter a necessidade de ter que ficar ali criando página por página e alterando informações por informação. Isso é até melhor porque evita que você cometa algum erro, porque nessa área é muito comum você cometer alguns erros ali e normalmente quando você e também o cliente não vê, isso aí acaba sendo impresso e depois causando problemas e até prejuízos. Essa é uma função do CorelDRAW muito importante que vai te ajudar a economizar muito tempo. E é muito importante que você venha aqui e teste, crie os seus arquivos ali, tanto do Excel, crie os arquivos TXT ali e teste. Caso você tenha algum banco de dados, você pode até testar também essas funções para ver como que funciona. Mas os mais comuns ali vai ser tanto um arquivo TXT, como também um arquivo ali de Excel. E é importante ressaltar também que você pode usar ali todo o poder do Excel, todas as funções que ele te permite para te ajudar a economizar tempo ali em determinadas funções. E a impressão mesclada você pode utilizar para diversas opções, tanto numerar ingresso, numerar um livro, o que você estiver fazendo ali, que você poder automatizar, vai te ajudar a economizar tempo. Bom, agora é com você, teste, veja como que funciona, porque eu tenho certeza absoluta que mais para frente isso vai te ajudar muito. Vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.